Márcio Filho, sou gestor de produtos da GF Corp, uma empresa que vem dedicando a sua existência à criação de produtos que usem tecnologia para engajamento humano. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho da Casé, da nossa caixa de soluções educacionais. Um produto voltado a apresentar jogos como ferramenta para a educação. Bom, logo aqui na homepage, como vocês podem ver, a gente vai usar um login e uma senha para poder ter acesso ao nosso site, né, a nossa plataforma de jogos. O login e senha identificam imediatamente de que rede eu faço parte, de que série esse aluno aqui, ano, né, esse aluno está vinculado, ao 7º ano aqui do ensino fundamental no caso, e apresenta alguns dados estatísticos logo nessa primeira página, como quantidade de partidas, pontuação obtida, logo aqui nessa nossa parte inferior, né, medalhas, enfim, traz alguns dados, os jogos que esse aluno mais tem jogado, né, nos seus últimos acessos, e também permite visualizar aqueles que são os maiores pontuadores, aqueles que mais, e vocês já vão entender como é que chega nesses pontos, maiores pontuadores dentro da turma a qual eu faço parte, maiores pontuadores dentro da série a qual eu estou vinculado, ao ano ao qual eu estou vinculado, maiores pontuadores dentro do colégio ao qual eu estou matriculado, e se esse colégio faz parte de uma rede, quem é o maior pontuador daquela rede, tá? Bom, muito importante nessa página também é a gente visualizar os meus dados estatísticos, né? Então aqui vocês estão vendo a pontuação Casé. E a pontuação Casé eu vou explicar já como ela é obtida, mas vocês já estão observando que ela é obtida a partir da relação com as matérias, né? Então eu vejo aqui a pontuação total da soma de todas as minhas matérias e também vejo a pontuação que eu tenho por matéria, inclusive com o nível, né? Qual é o nível que eu já cheguei em cada uma dessas matérias. Além, claro, de um históricozinho, eu posso aqui adicionar minha foto, enfim, fazer aqui as vinculações necessárias e até adicionar minhas redes sociais, se assim eu desejar. Além, claro, da parte inferior aqui, onde o aluno pode ter acesso aos últimos jogos que foram lançados dentro do site, né? E também aos jogos que são mais jogados dentro de cada um dos grupamentos ao qual ele faz parte, turma, ano, colégio e rede, né? Também estão exibidos aqui. Bom, vamos à segunda parte, que é uma parte também muito importante, a parte onde os jogos são exibidos, né? Bom, na parte de jogos, eu queria destacar a quem está nos assistindo que, primeiro, que todos os jogos são classificados de acordo com o Manual de Classificação Etária do Ministério da Justiça. Então, ao colocar a mão sobre cada um dos jogos, vem a demonstração da classificação etária, né, jogos livres, ou com filtro de idade, né, para que, por exemplo, a gente veja aqui o Ataque Aéreo, um jogo de 14 anos de idade. Vale lembrar que esse aluno é um aluno que está no 7º ano do ensino fundamental, mas que tem a idade deste que vos fala, que na verdade já passou bastante dos 18 anos, mas mesmo assim está limitado pelo fluxo, pela faixa de série, de ano onde ele está inserido, tá? Então os jogos têm suas inscrições. É importante dizer que os jogos não são vinculados à matéria, então vocês não estão vendo aqui nenhum jogo de matemática, ou de física, ou de história. Os jogos são jogos, né? Como vocês podem ver, os ícones indicam jogos de ação, de plataforma, jogos de point and click, jogos de aventura, né? Você tem jogos de tiro, você tem uma infinidade de jogos, e é importante dizer que esses jogos podem ser filtrados para a sua escola. Então, se você não deseja que um determinado jogo apareça para os alunos da tua escola, a gente vai combinar isso em conjunto, esses jogos não irão aparecer, tá? Então, eu aqui vou escolher um jogo, vou escolher aqui o Brasil Made in Africa. É um jogo que a gente gosta muito, porque ele, além do próprio jogo, ele ainda atende às diretrizes da Lei 10.639, né? Que é a lei que lida aí com a obrigatoriedade de ensino sobre a história, né, africana dentro do Brasil. Bom, e o Brasil Made in Africa é um jogo que, na verdade, traz pra gente um jogo de plataforma, né? Primeiro é importante observar que logo que eu entrei no jogo, apareceu aqui um item, né, um ícone, que foi esse ícone da geografia, né, mas que ao clicar nele, eu consigo selecionar qual é a matéria que eu desejo ser desafiado dentro do jogo. Então é importante dizer que essa seleção de matéria ela acontece em qualquer jogo, né? Então todo jogo, se eu entrar num jogo de corrida, eu vou poder escolher qual é a matéria que eu quero ser desafiado. Se eu escolher um jogo de luta, de plataforma, de ação, de aventura, de qualquer coisa, eu vou escolher qual é a matéria que eu estou sendo desafiado. Isso me permite fazer com que um aluno que não curte um determinado tipo de jogo
possa aprender a matéria em qualquer jogo que ele esteja. Porque o típico que os senhores estão acompanhados a ver é que, na verdade, haja um jogo de matéria. E aí, por exemplo, se eu faço um jogo de corrida para ensinar matemática, vai ser ótimo para quem gosta de jogo de corrida e quer aprender matemática. Mas quem não curte jogos de corrida, por exemplo, não vai aprender matemática. Essa não pode ser a relação. Então a gente quer ensinar qualquer matéria a partir de qualquer jogo. Isso se dá, por exemplo, aqui no Brasil Made in Africa, que está sendo o exemplo daqui, onde eu vou escolher a dificuldade do jogo, né? Qual é a dificuldade que eu quero jogar. E nesse jogo, eu, na verdade, vou recuperar em alguns ambientes os itens que recontam a conexão entre as culturas africanas e a formação da cultura brasileira. Jogos do site, todos 60 jogos do site foram criados por nós. Em qualquer jogo que a gente crie, sempre que há um personagem humanoide, a gente dá a situação, a oportunidade de que o jogador escolha o gênero do personagem, então há sempre personagens femininas e masculinas, e que haja pelo menos 3 etnias, né? Brancos, pardos e negros, porque isso ajuda o aluno a aumentar o seu engajamento, né? Ele se sente reconhecido dentro do jogo, representado, e ele passa a jogar mais por conta disso, tá? E aí dentro desse jogo aqui, então, nós vamos escolher um dos 4 cenários para recuperar esses elementos que conectam as culturas africanas com a cultura brasileira, por exemplo, a culinária, a religião, o artesanato e a música. Eu vou aqui lá na culinária. Bom, dentro da culinária, com esse personagem que eu selecionei, eu vou encontrar alguns inimigos durante o jogo. Vocês vão observar que eu vou derrubar esses inimigos ou com a minha arminha taser, né? Com a minha arminha de choque, ou então com a minha arminha de fumaça, meu inseticida, né? Esses inimigos são ninjas, ou então são as traças que estão andando pela fase, os insetos, né? E aí aqui eu vou andando pela fase, vocês observem que eu tenho uma quantidade de corações. Se eu encostar nos inimigos, eu perco vida, né? Perco corações, então eu tenho que jogar bem esperto para não ir nos lugares errados. E eu tenho 2 minutos para poder recuperar todas essas 3 sombras, né? Que estão postas ali como itens a serem recuperados. E quando eu recuperar o item... Essa você não sabia, não é mesmo, detetive? Para garantir nosso frango com quiabo, só tendo a certeza de preservarmos nossas raízes com a mãe África. É de lá que vem esse vegetal tão delicioso. Aproveite. Então vem esse Doido narrador. por uma sobremesa? Mas saiba que sem a África, muito do cacau, fruto que é matéria-prima do chocolate, sequer seria produzido. Nossos laços culinários são nossa história, detetive. Agora um dado importante que vocês têm que observar, né? Eu já recolhi 2 itens, já estou com 2.900 pontos realizados, não perdi nada de vida e ainda tenho 53, 2, 1 segundos para poder finalizar a fase, achar esse terceiro item. Mas apareceu para mim o poder Kazé, que é esse ícone que está posto aí na tela. Então, ao interagir com esse ícone, a mecânica que vocês estão vendo aqui é a mesma mecânica que acontece em todo o site, tá? Em qualquer jogo do site. Interagiu com o poder Kazé, aparece uma pergunta, e essa pergunta, ao ser respondida, vai me habilitar 2 coisas importantes. Um poder especial, que em cada jogo difere. Se eu estivesse jogando um jogo de corrida, eu habilitaria um turbo. Nesse jogo, que é um jogo de plataforma e de corrida contra o tempo, eu vou habilitar tempo extra. Eu vou ganhar mais tempo se eu responder a pergunta de maneira correta. Eu tenho aqui a opção de pular a pergunta, mas isso não quer dizer que eu não vá responder a pergunta. Pular a pergunta quer dizer chamar uma pergunta nova do mesmo conteúdo que eu estou me relacionando, tá? E eu tenho aqui o tempo que eu quiser para responder. O que é muito importante? O site está recuperando cada segundo que passa aqui dentro. Então eu sei que aluno está demorando quanto tempo para responder a perguntas de que conteúdo, dentro de que matéria, como é que é a média de tempo de resposta de perguntas a um determinado conteúdo, de uma determinada matéria, dentro de um ano inteiro, ou de uma turma, ou de todo o colégio, enfim, ou de turmas específicas dentro de uma rede. A gente tem aqui uma inteligência de negócios muito grande montada para conseguir perceber o que está acontecendo com cada um dos alunos e, portanto, a partir disso, conseguir direcionar os esforços, né? Para que esses alunos, de fato, possam ter o melhor aprendizado, uma aprendizagem adaptativa e que reconheça a necessidade daquele aluno em específico. Bom, aqui, como vocês podem observar, não tem alternativa A, B, C, D, não tem letra do lado, não tem número. É de propósito, porque isso é sempre randomizado, então ele não vai gravar que essa pergunta é sempre a alternativa B, né? Porque a ideia é justamente que ele sempre tenha que ler, então ele tem sempre que ler o conteúdo para poder saber o que vai marcar. Ele não consegue
fazer a seleção do texto para jogar no Google. É impossível, tá? Eu estou aqui tentando, arrastando, né? Não consegue. Claro que ele pode digitar, mas o tempo que ele perde digitando é um tempo de pesquisa. Ele está aprendendo pela pesquisa, ele está se relacionando com o conteúdo. Ao digitar, ele está memorizando aquele conteúdo. E a gente trata isso como parte do aprendizado, naturalmente, né? E aí vem a pergunta, né? A Idade Média criou uma cultura bem diferente daquela da Antiguidade, destacando-se principalmente pela influência da Igreja cristã. Assinale a alternativa correta em relação à cultura medieval. Então, a alternativa, a primeira que está aparecendo aqui para mim agora, né, dessa vez, é o canto gregoriano, é uma expressão da música medieval, ou a produção cultural da Idade Média era realizada nas universidades, ou Galileu Galilei foi um filósofo medieval, ou a universidade é uma criação medieval e garantiu acesso ao conhecimento da ciência para a maioria dos homens medievais. Bom, o que é importante disso tudo aqui, né? Quando marcar, eu posso errar sem problema nenhum, porque o jogo vai me mostrar qual seria a alternativa correta. E aqui, é importante que você que está me assistindo perceba isso, a gente tem aqui o grande diferencial daquilo que a gente faz na Casé. Nesse momento, o aluno não perdeu o jogo. Um jogo tipicamente educativo estaria relacionado a uma única matéria, a matéria estaria vinculada dentro da mecânica do jogo, e se o aluno perdesse a resposta, ele perderia o jogo, o que desestimula os alunos que têm baixa aprendizagem nos métodos tradicionais, venham experimentar a plataforma. Então eu acabo tendo, quando nas plataformas mais tradicionais, eu acabo tendo um processo de reforço do aluno que já é nota 10, porque são aqueles que já vão bem na matéria, topam vir jogar o jogo, porque sabem que vão conseguir permanecer no jogo. Os que vão mal, né, tem nota baixa em prova ou baixa aprendizagem nos métodos mais tradicionais, acabam se sentindo rechaçados no formato típico de um jogo educativo. Aqui não. Aqui ele está em casa. Aqui ele é bem-vindo, porque ele vai errar a primeira e vai voltar para o jogo para continuar jogando numa boa, sem problema nenhum, né? O nosso alvo é esse, atrair todo mundo. É claro que o jogador que já sabe o conteúdo vai ter pontuação extra. Se para os senhores de engenho iam as partes nobres do porco, aos escravos sobrava orelha, pé, nariz e criatividade. Assim inventaram a feijoada, símbolo do nosso país. Boa, detetive. Então eu coletei todos os itens, o jogo me passou de fase. O que é importante, né? Eu vou jogar nas outras fases, eu tirei aqui uma medalha de prata, vou jogar as outras fases, e é relevante que vocês percebam que quando eu acertar a pontuação, quando eu acertar a pergunta, eu vou ter melhora da minha pontuação aqui no alto, né? Melhora da minha pontuação Casé aqui no alto, porque a pontuação Casé se obtém assim, respondendo as perguntas de maneira correta, né? E vou obter o tal do meu bônus especial, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês, que dessa vez eu vou acertar, eu vou mandar ver aqui e vou bem, né? Então vou passar pela fase, coletando os itens, enfim, fazendo aqui a função. Já vou direto aqui para poder ver o poder Casé, já está ali presente. Vou antes eliminar aqui um inimigo, né? Para eu não tropeçar aí, não me dar mal. Vou pegar logo o primeiro item aqui. Macumba não é nada disso que você pensou, não é mesmo? Macumba é um instrumento de percussão, parecido com o ré-correto. Macumbeiro, portanto, não... Muito bem. Então, ele faz aqui a demonstração, né? Faz a narração. Quando eu pego, pausa a narração, pausa o jogo, e agora é minha hora de responder a pergunta ainda sobre história, que foi a matéria que eu mantive selecionada na hora de pegar a pergunta, tá? Reforma Protestante, iniciada por Lutero, foi um movimento de mudanças sociais de caráter fundamentalmente religioso, com importantes desdobramentos políticos e econômicos. No que se refere aos princípios políticos e religiosos, o luteranismo defendia a submissão da igreja ao Estado e valorização da fé individual, ou extinção das rendas feudais e oposição às pregações morais do clero, ou jurisdição real sobre as terras da igreja e cobrança de impostos sobre esse patrimônio, ou implementação de políticas econômicas na Europa e quebra da autoridade religiosa. Só para eu mostrar aqui que pulando vem uma outra pergunta, né? A sociedade feudal é conhecida como uma organização em 3 ordens diferenciadas. Cada ordem seguia um papel definido por Deus: trabalhar, lutar ou rezar. A Igreja Católica tradicionalmente reforçava a existência das ordens com a ideia de céu, inferno e salvação, apenas para os que seguissem a vontade de Deus. As 3 ordens da sociedade feudal eram formadas pelos clero, artesão e militares, cavaleiros, camponeses e escravos, ou clero, nobreza e camponeses, senhores, vassalos e peões. Bom, vamos de clero
Nobreza e Camponeses. Eu acertei a pergunta. Então vocês vão observar que ao voltar para o jogo ele me dá a oportunidade ou de recuperar toda a vida ou então de selecionar ter mais tempo. Eu tô com a vida cheia, vou selecionar mais tempo para poder voltar a ter meus 2 minutos totais para poder recuperar os itens, né? Pela fase. Então, caí. Tudo bem. A gente perde também quando demonstra. Errei. Não tem problema. Então, na verdade, a gente agora vai recuperar o restante dos elementos, né? Faltam ali ainda 2 itens, né? Eu já recuperei 2, eu já recuperei 1. Sempre 3 itens por fase nesse jogo. E a ideia, portanto, é que eu possa ir recontando, né, essa influência das culturas africanas na formação da cultura brasileira. Bom, tomar cuidado aqui para não encostar em inimigo nenhum. Lembrando que está o Orixá Ferreiro, senhor do ferro e da guerra, Ogum é personagem da mitologia Yorubá. Na África, é de culto exclusivo dos homens. No Brasil, em sua relação com o candomblé, é São Jorge. Axé, detetive. E o último? Iemanjá, orixá dos Egbais, subgrupo do povo Yorubá, está ligado à fertilidade feminina, aos rios e às desembocaduras, tendo ficado conhecida no Brasil como Rainha do Mar. Odoiá, minha mãe. Então, ele vai me permitir selecionar para jogar a próxima fase. Nessa fase, como eu acertei a pergunta, eu fui a medalha de ouro. E aqui embaixo a gente tem o ranking, que vai estar vazio, porque só estou eu nessa turma de apresentação, mas o ranking de pontuação. E aí é importante que vocês entendam que a gente faz 2 tipos de premiação para estimular os jogadores, né? A cada bimestre ou trimestre, a gente premia o melhor da turma, ou do ano, ou do ciclo de ensino, ou do colégio, ou da rede, em 2 modalidades. Uma modalidade é um jogo tema, então, por exemplo, em novembro, né, o mês de comemoração das atividades Zumbi dos Palmares, Consciência Negra, a gente premia, por exemplo, nesse jogo, né, aquele jogador que tenha feito a maior quantidade de pontos, e a quantidade de pontos é o somatório de vezes que ele jogou, né, então cada vez que ele jogar ele vai somar mais pontos, respondendo a pergunta certo ou não, mas sempre tendo relação com a pergunta, ele sempre vai se relacionar com a pergunta, né? E a gente também premia os melhores pontuadores no ranking Casé, que é o ranking da pontuação de respostas perguntas, né? Então aqui eu posso puxar os dados por período, né, para que a gente possa fazer a visualização de quem foram os melhores pontuadores respondendo a perguntas dentro dos diversos blocos, que podem ser desde município, estado e país, até realmente uma pergunta por matéria, os placares por matéria, os placares pela posição dentro da rede, ou dentro do colégio inteiro, né? E eu posso ir fazendo esses recortes, e isso é suficiente para a gente entender como é que funciona a plataforma do ponto de vista do aluno.